Olá, pessoal! Hoje a leitura será do livro O Milionário Mosés, Seus Segredos de Prosperidade, de Catherine Ponder. Bom vídeo! Como recolher seu maná próspero? A palavra maná significa qualquer alimento necessário cuja provisão se dá de forma milagrosa. Sempre que se enfrenta um desafio, especialmente em termos financeiros, é preciso saber atender às necessidades recolhendo o maná. Quando aprendemos a fazer isso, recebemos nossas provisões milagrosamente, assim como aconteceu aos hebreus durante o período em que permaneceram no deserto. O maná é a substância que surge dos divinos reinos de nossa mente. Podemos recolhê-los e comê-los basicamente através de prósperas afirmações. Invocar a substância divina por meio da repetição em voz alta de afirmações prósperas é uma das formas mais rápidas de recolher o maná. Com isso, agitamos as riquezas do universo e fazemos com que elas se manifestem adequadamente. Muitos recolheram seus manás proclamando a seguinte afirmação: nada pode deter minha substância divina. A substância divina é a única realidade das minhas questões financeiras nesse momento. A substância divina se manifesta aqui e agora, rica e adequadamente em forma de dinheiro e melhorias de minhas finanças. Essa prática não é nova. Durante séculos, os povos reconheceram seus manás, direcionando o pensamento para a substância. Para nós, o método pode parecer novidade, pois por muito tempo foi um ensinamento mantido em segredo. No passado, aqueles que os descobriram consideravam-nos uma técnica tão poderosa que preferiram não compartilhá-lo com as grandes massas. Mosés passou os primeiros 40 anos de sua vida no Egito, adquirindo o conhecimento secreto. Nos 40 anos seguintes, meditou sobre ele no deserto de Midian. Durante os últimos 40 anos, período em que viveu na aridez, provou os ensinamentos a si mesmo e seus seguidores, transmitindo-os também para as gerações seguintes, se tornando um dos povos mais ricos de todos os tempos. Não devemos desanimar se não conseguimos recolher a quantidade de maná desejada. Para Mosés, homem de mente extremamente elevada, o processo levou 80 anos. No entanto, ele soube usar o método secreto, conforme suas necessidades surgiam em cada etapa e prosperou. Você pode fazer o mesmo. Por que foi necessário recolher o maná? Depois de abandonar a escravidão no Egito, os hebreus chegaram ao deserto e acamparam em um oásis no qual encontraram 12 poços de água. Sem comida, Mosés perguntou a Deus como poderia alimentar aquele povo faminto. Ao que Deus respondeu: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Êxodo 16:4. Os hebreus deram o nome de maná a essa chuva. Os pães pareciam gotas de orvalho ou geada, e o gosto era de biscoito feito de mel. Cada um poderia recolher quanto precisasse durante 6 dias da semana. No 6º dia, deveria recolher a quantidade suficiente também para o 7º dia, pois não haveria chuva no sábado. Não faltou a quem tinha recolhido pouco. Quem tinha recolhido muito não teve demais. Cada um esteve livre para recolher quanto precisava e desejava. Êxodo 16, do 16 ao 18. Durante os 40 anos em que estiveram no deserto, os hebreus recolheram diariamente seu maná. Mais tarde, ao adentrarem a sua terra prometida, o abastecimento foi normalizado.
Deus explicou a Moisés por que seus filhos deveriam sobreviver apenas com maná um dia de cada vez, durante toda a sua experiência naquele árido cenário. Com isso, os poreis à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Êxodo 16:4. Aos hebreus foi prometido que, se tivesse coragem de deixar o Egito e todas as limitações, receberiam um pedaço de chão do qual emanariam leite e mel, uma terra de vasta abundância. Porém, foram dominados pelos egípcios por séculos e, portanto, acreditavam serem este a fonte de suas provisões. A liberdade traz consigo uma maior responsabilidade. O objetivo de um deserto financeiro. No deserto, os hebreus tiveram a chance de provar que estavam dispostos a olhar para Deus como a fonte de suas provisões. Tiveram a oportunidade de provar que estavam dispostos a abrir a mão do trabalho árduo a quem eram submetidos nas mãos dos cruéis egípcios, em nome de uma provisão escassa, porém garantida. Puderam passar do nível externo de trabalho árduo para o nível interno de criatividade mental da prosperidade. Em sua experiência no deserto, os filhos de Israel precisaram aprender a se libertar das velhas formas de vida e dos antigos métodos de trabalho a que costumavam a fazer. Estavam diante de novas maneiras de produzir prosperidade de dentro para fora. Depois de completamente provada a disposição dos hebreus de contar com Deus como a fonte de provisões e de comprovar que a substância que adquiriam no sexto dia seria também suficiente para o sétimo, isto é, em um período não produtivo. Já não tinha mais que vagar pelo deserto e buscar se sustentar um dia de cada vez. A vasta abundância que os aguardavam na terra prometida. Estavam destinados a entrar em uma terra ainda mais rica do que as do próspero Egito, onde vinham. Em sua terra prometida, não precisariam de irrigação para produzir milho, azeitona e uvas em abundância. Era uma terra profusa, em trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras e mel. Era uma terra da qual poderia extrair o ferro e o cobre. Conforme prometido, poderiam comer e se fartar sem deixar de louvar o Senhor pelas riquezas daquele chão e pela boa vida que ali desfrutariam. Deuteronômio 8. Mas antes tiveram de provar, um dia de cada vez, sua fé em Deus, como fonte de suas provisões no deserto. A experiência fez com que se agarrassem firmemente às leis internas do abastecimento e com as que compreendessem profundamente. Após perambular pelo deserto, não ficariam estupefatos com a vasta abundância existente em sua terra prometida, porque, depois de enfrentar a situação de receber seu alimento um dia de cada vez, dariam muito mais valor e saberiam usar de maneira mais sábia tudo o que lá encontrariam. O leite e o mel existentes naquela terra eram símbolo da paz, prosperidade e espiritualidade de que desfrutariam. Assim como os hebreus naquela época, você também deve estar disposto a acreditar na substância divina recebida. Se necessário, um dia de cada vez, pois sempre haverá o suficiente mesmo no sétimo dia, ou quando não há produção. Durante esses períodos você deve relaxar, descansar e usar o maná recolhido anteriormente. Sempre será suficiente. Praticar a confiança na substância divina o conduzirá até a sua terra prometida, de provisões ilimitadas, assim que se sentir pronto mental e emocionalmente para isso. Para conteúdo desta e de outros pensadores metafísicos, eu tenho um perfil no Instagram. Link na descrição. Muito obrigada.